segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu da casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que quer. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a palavra do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. E de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes a gente gostaria que Deus nos falasse, não é? Desejaria, por que não me fala? Nós temos o Evangelho inteiro aonde Deus fala. Não esqueçamos que Cristo é Deus.
Então, quando ele fala, é o próprio Deus que está falando. Tanto que, domingo passado, eu lembro lá em São Benedito, o povo assustou, porque era o Evangelho que dizia sobre a paz do coração e da alma. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. E encontrareis repouso para as vossas almas. Aí falei, Jesus é psicólogo? Muito mais do que psicólogo. Está falando de coisas humanas, da vida humana. Uma pessoa depois, terminada a missa, falou, Frei, mas é interessante como é que o Evangelho é real e prático, como é presente na vida prática. Se não for na vida prática, não é Evangelho. O Evangelho é o anúncio que entra na vida real da gente. Como se alguém me fala, olha, você ganhou loteria. Por que você fica feliz? Porque ganhou loteria ou porque já está pensando no dinheiro que vai chegar? É uma boa notícia. Vai chegar o dinheiro, ganhou a loteria. Então entra na vida prática, aquele dinheiro vai entrar na minha conta. Então, se o Evangelho, o anúncio das realidades de Deus e do ser humano, que não existe a semente sem ter o terreno. E o terreno é o coração dos homens. E a semente, que é a palavra, a gente pensa que seja só uma palavra da boca para fora. Não. A palavra é o próprio Cristo. Cristo entra no coração da gente. Estava perguntando para um rapaz que queria que fosse padrinho da filha que vai descer, não? O outro. Eu fui batizado. Eu falei, você não vai poder nem batizar porque você não é casado na igreja. Mas como? Eu batizei, não sou casado na igreja. Eu falei, batizar o quê? O quê? Por que tem que batizar? Vocês me explicam por que tem que batizar? Porque todo mundo batiza. É daí. O que é o batismo? É um sacramento? É. O que é o sacramento? É Deus que vem sobre a terra. Este é o sacramento. Não é como fazem algumas reuniões religiosas, então um copo de água que vai, agora vem as águas de Siloé, as águas disso aqui, a fogueira daquilo, a fogueira da outra coisa. Besteira. É sacramento. Sacramento é Deus conosco. Então o batismo é um sacramento, é Deus conosco. A realidade de uma criança mas a palavra é o próprio Deus. Por quê? No começo da criação, antes da criação, no Evangelho de São João está claro. No princípio era o Verbo, a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra de Deus não é como as nossas, jogar conversa fora, não é? Que não tem sustentabilidade, não tem nada. A palavra de Deus é viva e eficaz, é real. Que a palavra é um ser. Porque esta palavra depois se fez carne, e é o próprio Cristo. Então jogar Cristo, jogar Deus na pessoa. A palavra penetra no coração, se penetra, se estiver aberto, senão não entra. Penetra na mente, se ela estiver aberta, em busca da verdade. Porque se a minha mente não está em busca da verdade, eu posso ouvir o Evangelho quanto quiser, que não vai fazer nada.
Ele é jogado no coração também. Aí o nosso coração quero ser feliz, tá bom? Então ouve a palavra, felizes os pobres, felizes os mansos, felizes os que têm fome e sede de justiça. Tá, mas isto é bom para os outros, não é bom para mim. Porque para mim, sou feliz se eu tenho muito dinheiro. Eu sou feliz se estou por cima dos outros. Eu sou feliz porque se eu tiro vantagens. Vocês podem ver que são coisas muito reais, não é? Muito reais. É muito no dia a dia, é muito no nosso coração. Veja bem que nós não estamos falando aqui de pecados ou falhas ou fraquezas humanas. Veja que Deus não atinge isto. Porque sabe que temos todas estas fraquezas humanas. Fala de princípio, eu estou preocupado porque para mim a segurança é o dinheiro. Para mim a segurança é a aposentadoria. Para mim a segurança é isto. Então, onde nós colocamos o nosso coração, claro. Não tem como. Então, a palavra, onde o coração está livre e aberto, aí ele produz frutos. Mas esse é o tema, simplesmente, da palavra de Deus. O que mais me interessa hoje é aquela segunda leitura linda de morrer. Linda de morrer, porque pode ler, leva o folheto para casa, porque aí você se encontra a história toda do universo, da terra, dos céus, dos homens, de todos. Ainda não se revelou aquilo que nós seremos. Já muitas vezes falei, a história nossa, porque a história nossa é do tempo, a história de Deus é dos valores. Dá para distinguir um pouquinho isso? É difícil entender. A história nossa é do tempo porque é do dia a dia, dos acontecimentos. Então pode ser tristes, pode ser alegres, pode ser isto, pode ser aquilo. A história de Deus não, é dos valores. E em Deus só existem dois valores. A vida e a morte. Só dois valores. Por isso que para Deus não interessa as nossas fraquezas. Porque Ele, das nossas fraquezas, faz uma riqueza. E o famoso ato de confissão. Não é? Eu não devia fazer aquilo, mas eu sou aquilo que fiz quando errei. Esta é a confissão. Eu sou aquilo. Não precisa ninguém me falar, me dar na cara. Eu sou aquilo. Esta é a grande confissão. E quem que pode me salvar aí daquilo? É o próprio Deus, que não olha a minha miséria. Já muitas vezes eu falei, tem muito nas escrituras, nos evangelhos, mas acompanhando um pouquinho a mentalidade nossa, humana, a misericórdia de Deus. Sim, se olharmos a palavra misericórdia, que é do fundo do coração de Deus, então não é simplesmente compaixão. Misericórdia não é compaixão. Misericórdia é amar do fundo da alma. E Deus nos ama do fundo da alma. E nós temos um exemplo disso na maternidade, na paternidade. Não se olha a fraqueza de uma criança que está por nascer, ou que nasce, ou que suja, ou que é ignorante. Mas se olha o futuro da criança. Então vem mais um princípio claro. Gente, sem futuro não existe presente da nossa vida.
aquilo que nós chamamos de esperança, quer dizer futuro. Se nós acreditarmos que existe este futuro, é que fala hoje, a manifestação dos filhos de Deus. Estava lendo outro dia que estou procurando tanto se tem habitantes em Marte. A grande curiosidade hoje, antigamente era se havia outras terras, com Cristóvão Colombo, descobridores, não? Se havia outras terras, se havia outras pessoas. Então a grande pergunta é se nos outros planetas tiver outros seres, como é que eles serão, não é? A pergunta. Então se perguntava se os índios que acharam aqui nas Américas tinham alma. Até isso chegaram a se perguntar, que parecia mais com bichos do que com... de acordo com eles. Mas finalmente chegaram à conclusão que parece que o ser humano é o único na Terra só que tem seres humanos, ainda, por enquanto, tá bom. Mas não somente é o único ser humano como nós, como raça humana, mas o ser humano é único em absoluto em Jesus Cristo. Isto somos nós. A nossa vocação é sermos em Cristo criatura nova. Esta é a fé, que repito, cristã. Não é se Deus vem pagar minhas dívidas. Não é se Deus me dá as consolações ou as tristezas. Mas é ser uma nova criatura. Porque o mundo e a história do universo, repito, é de Deus, nos valores. Muitas vezes eu leio, vejo a história profana e a história religiosa. Como se a história religiosa fosse um sentimentalismo à parte. Quando eu vou na igreja, eu sou uma pessoa religiosa. Quando eu estou no mundo, estou vivendo a história profana. Gente, não existe história profana, é história religiosa. Existe uma história de vida ou uma história de morte. Isto que existe. Porque se o mundo foi criado por Deus, Ele injetou a sua vida nas próprias dimensões de acordo com a natureza. Nas plantas, nas flores, nos animais, e cada um reproduz e vai pela vida. No ser humano, por isso que, aqui vem um grande mistério, Deus se fez homem. Deus se fez homem. Deus veio viver a nossa vida humana. E a criação toda, o que acontece? Muito simples. Quando alguém, falo com vergonha, mas creio nisto, eu sei que é isso. Quando alguém se deixa preencher por Deus, que não é merecimento. Quando São Francisco louvava ele, e um frei perguntou para ele: Francisco, você não é bonito. Ele era mais ou menos 1,55 m. Era muito alegre tudo, mas não tinha uma feição fisicamente muito bonita. Por que todo mundo corre atrás de você, Francisco? Era um fenômeno estranho, Francisco, naquela época. Quando ele aparecia, a cidade fechava. E um dia, ele estava já doente, estava no lombo de um burro, e o frei que estava junto, que vinha de uma família nobre, Francisco era de uma família não nobre, naquela época fazia muita diferença. Família nobre, sangue azul,
não? Ou família enriquecida, os novos ricos. Francisco era dos novos ricos, não era de família tradicional, não? Aí o outro que vinha de uma família nobre falou, eu puxando o burro aqui, eu que sou de família nobre, e ele que é simplesmente um comerciante, só porque é rico. Ele anda a cavalo no burro e eu puxando o burro. É o conceito humano, não? Você sabe quem sou eu, não é? Nunca aconteceu isso de ouvir? Você sabe quem sou eu? Francisco, que leu o coração, falou, meu irmão, você tem razão. Tem razão. Eu vou puxar o burro. Você sobe aqui. Porque se o povo vier atrás de mim, é que Deus não achou ninguém mais miserável. Ele não falava por falar, não. Não achou ninguém mais miserável onde ele pudesse depositar os seus dons. Eles vêm atrás de mim por causa de Deus, não por causa de Francisco como ser humano. Não pelas qualidades humanas de Francisco. O mundo corre atrás dos atletas pelas qualidades humanas, ou joga fora quando não presta mais. É por Deus. Quer dizer que é uma realidade totalmente diferente. E onde acontece que seres humanos se deixam preencher por Deus, o mundo muda. Podemos ver o caso de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma irmã Dulce. Floresce o deserto. Floresce o deserto. Essa é uma pequena realidade daquilo que será depois a transformação do mundo. Estamos em época de política, em época de propaganda, etc. Todo mundo, qual é a propaganda? Vai ter justiça, vai ter segurança, vai ter escolas melhores, vai ter isto, vai ter aquilo, porque os outros não fizeram, nós vamos fazer, etc, etc. Tem alguém que fala de transformar o coração das pessoas, que fazem justiça, que servem aos outros, que fazem obras para os outros? Ninguém. Então não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. Pode até crescer melhor economicamente, porque, lógico, se não há guerras, economicamente se cresce. Mas o povo vai se perder dentro. Vai se perder dentro. Um dia, um político santo, Jorge Lapira, era prefeito de Florença, estão fazendo a causa de beatificação dele. Nos anos 62 ou 63, 1962, 63. Ele era muito conhecido. Ele foi na Rússia no auge do comunismo. E como ele era muito estimado, porque ele se relacionava com todos, aí ele foi convidado para falar no Politburo. O Politburo seria o Congresso da Rússia, lá da União Soviética da época. Ele, com toda a sinceridade dele, falou, esse sistema comunista, ele vai cair. Você se lembra, 27 anos antes, 1989, que caiu o Muro de Berlim. Porque não está baseado em Cristo. É o desejo de justiça maravilhoso que todo mundo tem. O desejo de igualdade maravilhoso que todo mundo tem. Mas o que eles tiveram que fazer? Para sustentar aquele sistema, tiveram que matar
me parece, mais ou menos na Rússia, 20 ou 30 milhões de pessoas, matar de fome, etc, etc, não? Mandar para a Sibéria. Na China, para sustentar o sistema, mataram mais de 100 milhões de pessoas para sustentar o sistema. Essa é história humana, gente. Se vocês querem chamar de história profana, tudo bem. História de morte. História de morte. Então, o que acontece? O universo todo será libertado. Então, a Terra inteira será transformada. Haverá novos céus e nova terra. Porque a Terra inteira não foi submetida ao erro por culpa dele, mas por causa daquele que pecou. E quem pecou foi o ser humano. Então, se existem todas essas coisas, vocês estão vendo as notícias lá, na Judeia, não? Na Palestina. Olho por olho, dente por dente. Não somente olho por olho, dente por dente. Você me arranca um olho, eu arranco os dois. Você matou 2, eu mato 100. Aqueles que depois choram porque foram queimados nos campos de concentração, nos fornos crematórios. Somos todos iguais. Todos os povos somos iguais, gente. Não tem como escapar disso. Isso no grande, no pequeno, a mesma coisa na nossa história cotidiana. Mas, apesar de tudo isso que nós vemos de negativo, a vida renasce, porque Cristo se fez homem. E isso vai funcionar aonde? Vai funcionar individualmente na pessoa que crê nessas realidades. Socialmente, quando se reúne um grupo que queiram viver estas realidades. Definitivamente, onde corre a igreja, onde corre a história do mundo. Porque o mundo corre para céus novos e terras novas. Então não tem desespero no mundo, não. Pode ter dores, pode ter todos os males, mas não tem desespero, porque tem futuro. É como se a gente existisse uma doença no mundo e não tem remédio. Antigamente, quando apareceu AIDS, apareceu fita picante, não é? Aí começaram os coquetéis, etc, etc, começou a sarar, vai. Então, o remédio do mundo é Cristo. Por quê? Porque na pessoa de Cristo, repito, centralizada como único ser em toda a criação. Quando vocês pensam assim, pensa as estrelas, pensa o céu, é coisa de Deus, não é coisa dos homens. Não é lançar um foguete que nós somos capazes de lançar. Entendeu? Nós, os homens, sabe como é a nossa história? É muito curta, muito pequena. Deus coloca o sol. Com a maior tranquilidade ilumina tudo, não é? Nós fazemos um shopping, todo iluminado. Felizes da vida, como criancinhas pequenininhas, felizes da vida porque conseguimos iluminar um shopping. Qual é a diferença entre o sol que ilumina o universo e as luzes que nós acendemos no shopping? Esse é o nosso grande problema, gente. Nos contentamos de coisas pequenas, mesquinhas, pobres.
felizes. Felizes. Aí Deus, aí é melhor talvez, aí entra a nossa vaidade, o nosso orgulho. Aí é melhor não acreditar que tenha sido Deus o Criador do universo. Tem galáxias, tem estrelas, tem coisas que expandem o universo numa harmonia maravilhosa, não é? A gente coloca um satélite lá no céu. A história dos homens. Os homens se tornaram grandes porque colocaram um satélite ao redor da Terra. E essa é a nossa mesquinhez, gente. Ou continuamos a participar da nossa pobre história, ou entramos com a nossa vida na história de Deus. A escolha de cada um de nós. A escolha da inteligência de cada um de nós, a história do coração de cada um de nós. Porque haverá céus novos e terra nova, repito. Aí a história já vai entrar neste jogo, repito. Não de tempo que passa, não de acontecimentos que fluem, mas de valores. Porque, repito, em Deus somente há valores. Não existe tempo. E os valores em Deus são estes: ou vida ou morte. Ou vida em Deus, ou morte fora de Deus. Porque fora do princípio da vida, que é Deus, não existe nada. Absolutamente. E até aquilo que Ele gerou, naturalmente, biologicamente, fisicamente, sei lá, de qualquer outra maneira, ele vai seguir o seu curso de vida, que é a destruição. Mas aquele que ele gerou, se ele vida, e nós, aí entra a liberdade da gente, se deixa penetrar por Deus, aí segue o curso de Deus. Aonde parece morte, que é essa imagem que nós temos aqui, de uma mãe com um filho morto no colo, a famosa Pietà. Existe vida. Porque ele vence a própria morte. É o fundamento da nossa fé cristã e da nossa fé humana.